pessoal, tudo certo? Fechou a primeira rodada da fase de playoffs da Liga Nacional de Futsal. Os jogos de ida das oitavas de final da competição nacional já foram para conta. E aí, será que as coisas já estão definidas? Já dá para alguma torcida comemorar a classificação para as quartas de final da competição? Acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque dos 8 jogos, apenas um visitante conseguiu vencer na primeira rodada fora de casa. Lembrando que as melhores campanhas fazem a decisão nos seus domínios, né, no jogo de volta da fase de playoffs. E o único time que venceu foi justamente a melhor campanha da competição da Liga Nacional de Futsal até aqui, o Magnus Futsal contra a equipe do Minas. A CBF de Carlos Barbosa até empatou com o Marreco fora de casa, mas de repente o empate também não é garantia de grandes coisas não. No futsal você sabe muito bem disso, ainda mais numa fase de playoffs, numa fase de mata-mata, 2 jogos ida e volta. Lembrando que o regulamento da Liga Nacional de Futsal não prevê a disputa de pênaltis em caso de resultados iguais. O jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação, se houver um empate, a classificação fica para o time de melhor campanha, para o time que estiver jogando em casa, dentro dos seus domínios, nesta segunda partida da fase de playoffs. A gente vai começar a passar de um por um os primeiros confrontos, então, desta fase de oitavas de final. Começando, claro, por Minas e Magnus. O Magnus, o único visitante a vencer fora de casa, 3-0. Justamente no primeiro jogo, inclusive, na abertura desta fase de oitavas de final. Nesse ponto, talvez a torcida do Magnus possa já encaminhar uma classificação, uma comemoração à classificação, não desmerecendo Minas. Claro, Minas teria condições, tem condições de repente reverter este resultado desta situação. Mas é a melhor campanha da Liga Nacional de Futsal até aqui contra a 16ª, né? A equipe que se classificou com a 16ª campanha. Então, por óbvio, o favoritismo é todo do Magnus, que venceu o primeiro jogo fora de casa e agora vai decidir dentro dos seus domínios diante do seu torcedor. Aqui a gente vê, claro, um favorito óbvio neste confronto, a equipe do Magnus. Depois o Corinthians contra o São José, o jogo que fechou a primeira fase da competição com a vitória do São José sobre o Corinthians. Dessa vez deu timão. 4-0 para a equipe do Corinthians e o jogo da volta na casa do São José. E aí fica aquela questão, né? Será que o São José vai conseguir se virar ou não? A gente até tinha falado, né? Que talvez aqui seja um dos casos em que o time que tem uma campanha talvez não tão boa, né? No caso do Corinthians, que fez o primeiro jogo em seus domínios, vai jogar fora de casa a segunda partida. Talvez aí fique difícil a situação da equipe do São José. Mas é ver para crer. Talvez o resultado mais surpreendente aconteceu entre Campo Mourão e Joinville. Você acha? Deixa nos comentários aí, participa com a gente, comenta, interage com a gente, né? O Campo Mourão venceu em casa, diante do seu torcedor pelo placar de 3-1. E lá no Centro Eventos Carl Hansen, a gente já sabe aí, né, da força da equipe do Joinville, juntamente com o apoio do seu torcedor, apesar de ter sido talvez o resultado mais surpreendente nesta fase de playoffs até aqui, nesta primeira rodada das oitavas de final, ainda se imagina, pelo menos, que haja um certo favoritismo para a equipe do Joinville, mesmo o Joinville tendo que vencer no tempo normal para levar a decisão para a prorrogação. Atlântico contra o Santo André, a gente já havia falado que esse talvez seria o confronto mais equilibrado, acabou sendo durante o jogo, mas acabou com vitória da equipe do Galo. O Atlântico de Erechim, dentro de casa, venceu pelo placar de 4-2 e agora vai decidir fora de casa. Esse é o tal do jogo que não dá para apostar em absolutamente ninguém. Muito equilíbrio e a gente vai ver o que acontece na partida de volta. A Soeva contra o Cascavel, time de Venâncio Aires venceu o Cascavel, atual campeão da Liga Nacional de Futsal, que agora se vê em apuros, tendo que vencer no Ginásio da Neva em Cascavel para levar o jogo para a prorrogação. Pato Futsal contra o Praia, um jogo muito equilibrado, quente, decidido numa bola só, vitória do Pato Futsal pelo placar de 1-0. Também é aquele tipo de jogo meio complicado ter certeza em quem se vai apostar. Em quem você aposta? Comenta aí, participa. Deixa a sua participação nos comentários. Marrego contra a CBF empatou nesse jogo em Francisco Beltrão. E aí o jogo da volta em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O time de Carlos Barbosa tem a vantagem de jogar diante do seu torcedor, mas é aquela história, o empate não garante muita coisa
para a equipe laranja, para o maior campeão da Liga Nacional de Futsal, vai precisar se virar. E o jogo entre Joaçaba e Jaraguá, hein? Clássico catarinense, quente, com expulsões, com rivalidade. Vitória do Joaçaba pelo placar de 3-2. E em Jaraguá as coisas serão quentes mais uma vez. Eu tenho certeza que serão grandes jogos nesses jogos de volta. Aliás, como todos os primeiros jogos foram, né? Não tivemos nenhum jogo ruim. E eu tenho certeza absoluta que vários desses jogos da volta vão para a prorrogação. Qual que você acha que vai para a prorrogação? Quem que você acha que vai avançar? Participa aí comentando, participando, interagindo com a gente também através do nosso canal do YouTube por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo no site x1futsal.com.br, em todas as nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para acompanhar o conteúdo que a gente está gerando também aqui pelo YouTube. Lembrando que os jogos da volta desta fase de oitavas de final da Liga Nacional de Futsal já começam no próximo domingo, tá? Tem Cascavel e Açoeva no próximo domingo. E aí tem uma folguinha, né? Só lá no outro final de semana, os outros jogos para decidir, então, os classificados para as quartas de final. Alguns clubes vão colocar em dia, inclusive, jogos nos campeonatos regionais. A gente se fala, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.